Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num dos maiores mistérios de todos, a nossa própria mente. Olá. Temos em mãos uns testes fascinantes de Eduardo Ledo, do livro Memória, Linguagem e Mente, que nos fazem parar para pensar. Como é que sequer é possível pensar? De onde vem esta sensação de sermos um eu? E mais, o que é que nos faz sentir que somos a mesma pessoa, desde a infância até agora, apesar de tudo mudar? Exatamente. E o material do Ledo leva-nos para um sítio muito interessante, uma espécie de terra de ninguém. Pois uma fronteira entre o que o cérebro faz fisicamente, os neurónios a disparar, e o mundo da psicanálise. O mundo das nossas histórias, dos nossos sentimentos. E pelo caminho vamos encontrar uma figura que pensávamos conhecer, Sigmund Freud, mas de um ângulo, bem, completamente inesperado. Freud, o neurocientista. E isso mesmo. A nossa missão, então, é tentar perceber como é que passamos de explicar a consciência com uma alma Para ver como uma máquina biológica e, finalmente, chegar a um ponto onde a linguagem parece ser a chave de tudo. parece uma ótima aventura. E é importante dizer, acho eu, que não vamos sair daqui com a resposta definitiva. O que vamos explorar é um modelo, uma forma de pensar que tenta ligar os pontos. Uma forma de perceber como é que, da pura biologia, da natureza, emerge esta coisa tão estranha que é uma pessoa a dizer eu. Precisamente. Ok, vamos a isso. Para começar, vamos recuar um bocado no tempo. A ideia de que a mente e o corpo são coisas separadas é muito antiga, não é? Muito antiga. Platão, Aristóteles. A ideia era essa. Tínhamos uma alma, quase. Sobrenatural. Exato. Uma alma a pilotar uma espécie de corpo-máquina. Essa visão dualista dominou o pensamento ocidental durante séculos, foi solidificada por filósofos como Descartes e, claro, pela teologia cristã. O corpo era matéria, mecânica. A mente, a consciência, o eu, isso era de outra ordem. Era algo imaterial. Mas depois veio a Revolução Científica e começou a virar tudo do avesso. E com ela vieram umas afirmações bem provocadoras. Lembro-me de uma de 1802, do médico Pierre Cabanis. Essa é clássica. Ele disse algo como: o cérebro produz o pensamento, tal qual o estômago promove a digestão. Imagina o escândalo. Foi uma bomba. Reduzir a sublime alma humana a uma secreção glandular. E o século XIX continuou nessa direção. Com as descobertas das áreas cerebrais. Isso mesmo. As descobertas de Paul Broca, que identificou a área do cérebro para a produção da fala, e depois de Carl Wernicke, que encontrou a área da compreensão, foram revolucionárias. De repente parecia que podíamos abrir o cérebro e apontar: olha, o pensamento mora aqui, a emoção mora ali. É o chamado modelo localizacionista. Mas, claro, isso criou uma desconfiança justificada. Consigo perceber porquê. As ciências humanas ficaram de pé atrás. A ideia de mapear toda a experiência humana no cérebro pode ser um bocado redutora. Pois, quase como se quisessem biologizar a alma e retirar-lhe o mistério. E essa tensão criou o que o nosso autor chama, precisamente, de terra de ninguém epistemológica. E o que é essa terra de ninguém? De um lado temos a neurobiologia, a estudar a matéria, os químicos, a eletricidade. Do outro, temos a psicologia, a psicanálise, a estudar narrativas, desejos, angústias. E parece haver um abismo intransponível entre os dois. Exatamente. E é aqui que a história fica mesmo boa. Porque a pessoa que surpreendentemente fez uma das primeiras e mais ousadas tentativas de construir uma ponte sobre esse abismo foi Sigmund Freud. Sigmund Freud. Mas não o Freud que todos conhecemos. Exato. Foi o jovem Freud, neurologista, antes de inventar a psicoanálise. Em 1895, ele escreveu um manuscrito alucinante chamado Projeto para uma Psicologia Científica. Um manuscrito que ele nunca publicou. Nunca. Talvez por achar demasiado especulativo, mas a sua ambição era inacreditável. Ele queria criar uma psicologia que fosse uma ciência natural. A sério? Explicar tudo, Tudo. desde a memória ao sonho, apenas com neurónios e energia. Puramente material. Isso é incrível. Ele estava a tentar ser um neurocientista moderno em 1895. Como é que esse modelo funcionava na cabeça dele? Era incrivelmente sofisticado. Primeiro, ele partiu de uma concepção quantitativa. Para ele, tudo no sistema nervoso era sobre quantidades de energia que ele chamou de Q a fluir pelos neurónios. Ok. Energia a fluir.
E o sistema tinha uma regra básica, o princípio da inércia. A tendência é sempre descarregar essa energia, livrar-se dela. Espera, mas se o objetivo é sempre livrar-se da energia, como é que alguma coisa fica guardada? Como é que a memória existe? Essa é a genialidade do modelo. Freud imaginou 3 tipos de neurónios. O primeiro sistema, Phi, seria o da percepção. Neurónios em contacto com o mundo exterior, totalmente permeáveis. Permeáveis. Sim, a energia passa por eles como água num cano liso, sem deixar marca. Por isso, não guardam memória. Ok. Esses são os da percepção imediata. O ver, o ouvir. E depois? Depois vinha o sistema Psi, o coração do modelo. Estes neurônios seriam impermeáveis e ligados aos estímulos internos do corpo. O ponto-chave é que as ligações entre eles... As sinapses, como dizemos hoje. Exatamente. O que ele chamou de barreiras de contacto. Elas ofereciam resistência. A energia tinha de forçar a passagem. E ao forçar a passagem, deixava uma marca. Exatamente. É como água a tentar passar por um caminho de terra. No início é difícil, mas cada vez que a água passa, ela cria um sulco, tornando o caminho mais fácil da próxima vez. Certo. Essa facilitação, como Freud lhe chamou em alemão, Bannung, é a base física da memória. Um caminho neuronal que se torna preferencial com o uso. Uau, isso é espantoso. Ele estava a descrever o fortalecimento das sinapses em 1895. Isso é quase um século antes de Eric Kandel ganhar o Nobel por provar exatamente isso a nível molecular. A premonição é assustadora. É como encontrar os projetos de um smartphone nos diários do Leonardo da Vinci. Pois é. E lembre-se, isto acontece na mesma altura em que Santiago Ramón y Cajal, em Espanha, estava a provar que os neurónios são células individuais, separadas. O que foi fundamental para a ideia das ligações. Claro. Essa ideia de que há um espaço entre os neurónios foi fundamental para Freud pensar que a memória era uma alteração nessas ligações. Ok, então temos neurónios para a percepção e neurónios para a memória. Mas e a consciência? Como é que o modelo explica a nossa sensação de viver no tempo? Para isso, ele postulou um terceiro sistema, ômega. Estes neurónios não reagiriam à quantidade de energia, mas sim à sua qualidade, que ele associava à periodicidade, à frequência. Ah, então introduziam a variável tempo? Isso, permitindo a percepção de uma sequência e, consequentemente, a emergência da consciência. Bem, se o modelo era assim tão avançado e premonitório, a grande questão é, por que raio é que ele o abandonou? Guardou-o numa gaveta e nunca mais falou dele? Essa é a pergunta de $1 milhão. A resposta mais provável, e que ele próprio sugeriu, é que ele percebeu que a tecnologia da sua época estava a séculos de distância de poder testar estas ideias. Ele não tinha como observar uma sinapse. Nem medir a energia num neurónio. O projeto era uma ficção científica brilhante. Mas ele não podia construir uma ciência com base nisso. Ele precisava de outro método. E foi aí que ele fez a grande viragem. Deixou o laboratório de neurologia, entrou no consultório e começou a ouvir as histórias dos seus pacientes. Exato. E foi essa viragem que o levou a abandonar a teoria da sedução real pela ideia da fantasia. E essa mudança é tudo. É a passagem do que podemos chamar de semiologia para hermenêutica. Semiologia para a hermenêutica. Explica lá isso. Antes, Freud pensava de forma mais literal. Se um paciente tinha um sintoma, ele procurava um acontecimento real, um trauma, uma sedução que tivesse acontecido de facto. A palavra representava a coisa. Ou seja, antes, uma memória de uma mordida de cão era sobre o cão que mordeu, um facto. Precisamente. Mas ao ouvir os seus pacientes, ele começou a perceber algo muito mais complexo. Percebeu que as palavras não se referem apenas a coisas no mundo. Elas referem-se principalmente a outras palavras. Numa teia de significados que é única para cada pessoa. A fantasia, a narrativa que construímos, tornou-se mais importante que o facto em si. A memória deixou de ser um arquivo para ser uma construção. E é nesse momento que a psicanálise, como a conhecemos, nasce de verdade. Sim, o inconsciente, para o Freud maduro, já não é uma zona do cérebro. É estruturado como uma linguagem. Os nossos sintomas, os nossos sonhos, os nossos lapsos, são como que as gralhas ou os poemas dessa linguagem interior. Uma linguagem que funciona com as suas próprias regras. Que Lacan mais tarde identificou com as figuras de estilo da metáfora e da metonímia. Essa ideia da memória como construção é poderosa. E a psicanálise tem conceitos que a exploram, como as lembranças encobridoras. Sim, onde uma memória banal
esconde outra muito mais carregada emocionalmente. Ou o recalque, que não é um esquecimento passivo, mas um ato de força para manter algo fora da consciência. Mas a ideia mais radical, e talvez a mais difícil de aceitar, é de que a memória, por vezes, não aparece como uma recordação, mas como uma compulsão à repetição. Por que sabotamos o nosso próprio sucesso? Freud notou isso nos sonhos dos soldados que voltavam da Primeira Guerra Mundial. Certo? Eles não tinham sonhos agradáveis. Eles reviviam incessantemente os horrores da trincheira, noite após noite. Exatamente. E isso ia contra a sua própria teoria de que o sonho era a realização de um desejo. Para tentar perceber isto, ele virou-se por uma cena doméstica. O seu neto a brincar. O seu neto de 1 ano e meio. Ele descreveu o famoso jogo do Forte Dá. A criança atirava um novelo para fora do berço, exclamando Forte, Que significa lá ou foi-se. e depois puxava-o de volta com um Dá, que significa aqui, com um ar de alegria. Parece uma brincadeira normal de uma criança aprender sobre a permanência dos objetos. Mas a interpretação de Freud foi muito mais longe. Ele viu que a criança estava a encenar a partida e o regresso da mãe. Ah, claro! Em vez de sofrer passivamente a angústia da sua ausência, a criança transformava num jogo ativo que ela controlava. Ela atirava a mãe para longe para poder trazê-la de volta. Estava a repetir uma dor para tentar dominá-la, simbolicamente. Isso mesmo. E foi isto que levou Freud a postular algo para além do princípio do prazer. A pulsão de morte. Espera um pouco. Pulsão de morte. Isso soa incrivelmente pessimista e estranho. É um conceito traiçoeiro, sem dúvida. A ideia de que temos o impulso para a autossabotagem vai contra tudo o que pensamos sobre a sobrevivência. Como é que ele chegou a isso a partir de uma brincadeira de criança? É mais útil pensarmos nisso, não como um desejo de morrer, mas como uma espécie de glitch no sistema. É a parte de nós que fica presa num loop a repetir o mesmo padrão doloroso vezes sem conta. Sem conseguir aprender ou criar uma nova história à volta daquilo. É a memória em estado bruto, sem narrativa. É o trauma que não se recorda, mas que se atua. É a tendência da vida para voltar ao estado inorgânico, à pura repetição sem sentido. Ok, vamos tentar juntar as peças. Começámos com um cérebro-máquina, passámos pelo modelo neuronal secreto de Freud e chegámos a um inconsciente que é linguagem e uma memória que repete cegamente. Parecem dois universos diferentes. Completamente. O livro do Ledo propõe uma forma de ligar tudo isto. Sim, ele propõe um modelo heurístico, uma forma de pensar a questão que se baseia numa sequência de emergências. Emergências? É como se a mente fosse o resultado da passagem de um tipo de código para outro, muito mais complexo. Uma passagem de códigos. Explica lá isso melhor. Pensemos em 3 níveis. No nível 1, temos o código biológico. São os disparos dos neurónios. Um código binário. Ou dispara ou não dispara. 1 ou 0. Exato. É um código cego, sem significado intrínseco. É pura reação, pura adaptação. Certo. O nível do hardware das operações básicas. Isso. Agora, no nível 2, a partir da complexidade exponencial de bilhões destes disparos a acontecerem em rede, emerge algo completamente novo: a linguagem. Um novo código, com regras próprias, sintaxe, semântica. Onde o significado começa a aparecer. Então, para ver se percebi bem, o nível 1, o biológico, são as teclas do piano a serem imprimidas, uma a uma, sem nenhuma melodia. Certo. O nível 2, a linguagem, é quando essas notas se organizam em música, com regras, harmonia, melodia. É isso. É uma ótima analogia. E falta o terceiro nível. O que acontece quando a música se pode ouvir a si mesma? Ah, A linguagem humana tem essa propriedade. É recursiva. O emissor é também o receptor da sua própria mensagem. Essa reverberação, esse eco, cria uma ilusão extraordinária. a de que há um centro, um compositor a ouvir e a criar essa música. Esse é o nível 3, a emergência do sujeito, do eu. E essa analogia evita a armadilha de pensar no cérebro como hardware e na mente como software, algo que muitos criticam por ser demasiado desencarnado. Exatamente. O corpo é absolutamente fundamental. A mente é encarnada. O livro dá um exemplo hipotético. Imagina um hominídeo que associa um som alerta a uma emoção pura, o medo. Ok. E outro som, cobra, a um objeto que vê. A primeira sintaxe, a primeira frase do universo, alerta, cobra, nasce da ligação entre a emoção sentida no corpo e a percepção do mundo. O corpo não é um recipiente, é a pauta onde a música é escrita. É isso mesmo. Então, neste modelo, onde é que entra a psicanálise? Qual é o seu papel? O papel dela é precisamente no nível 3, o nível do compositor.
A psicanálise não se preocupa com a biologia das teclas do piano. Preocupa-se com os conflitos na música. Exatamente. Com as dissonâncias, as melodias que se repetem obsessivamente, as narrativas que o compositor conta a si mesmo sobre a sua própria música. E esses conflitos têm regras próprias, irredutíveis à neurobiologia. A psicanálise, na tua analogia, é a crítica musical. Perfeito. Que viagem! Começamos com uma alma a pairar sobre um corpo, passamos por um cérebro visto como uma fábrica de pensamentos e acabamos com esta imagem do eu emergir do eco da sua própria linguagem, ancorado num corpo que sente. Pois, é uma longa caminhada. A ideia que fica é essa passagem de um código biológico cebo repetitivo para a infinita criatividade da narrativa, que é talvez aquilo que nos torna quem somos. E para deixar um último pensamento. Se aceitarmos este modelo, mesmo que como uma metáfora, ele leva-nos a um lugar um pouco vertiginoso. Como assim? Se a nossa sensação de sermos um eu coerente, com uma história e um futuro, é esta construção complexa que emerge de bilhões de disparos neuronais cegos, Isso levanta uma questão importante. sim, Até que ponto as histórias que contamos sobre nós próprios são verdadeiramente nossas? Ou serão elas, em última análise, a expressão mais sofisticada de um código da natureza que nem sequer sabíamos que estávamos a seguir?